Então, João, vamos começar. Vamos Vamos começar lá. então falando do Alan, né, do Atlético Mineiro, pelo seguinte: é uma negociação, já todo mundo sabe que é uma negociação em curso, é um jogador que o Flamengo quer, já não é segredo. O Alan, eu vou passar toda a situação, João, do que está acontecendo com o Alan, porque eu apurei muito ontem e sábado sobre essa situação, porque tem muita coisa rolando. E aí eu falo para a galera, acalma o coração, tá? Primeira coisa, vê o que você vai consumir e tudo, a galera que você acredita. Porque não adianta ficar achando que o Alan tá perto, o Alan tá longe, o Alan tá longe, o Alan tá perto. Cara, calma. Negociação é normal. Claro. Dá uma travada aqui, aí resolve isso, anda. Mas aí nesse ponto tá travado, anda. Isso é a coisa mais natural do mundo. Então, acalma, tá? Nada mudou, em nenhum momento a negociação com o Alan chegou perto de encerrar, em nenhum momento mudou. É um curso normal. Eu vou dar até um exemplo, João, para simplificar. Por exemplo, eu gostei dessa camisa da Esson Live que você está usando aí, João. Oh, bonita a camisa. É bonita. Aí eu viro e falo, João, pô, quero comprar essa camisa, quer me vender? Você, beleza. A gente começa a conversar sobre um preço, você quer me vender a camisa, a gente chega praticamente ao acordo. Pô, esse preço é legal pra você tá. Então, beleza, amanhã eu falo contigo, faço o Pix, a gente vê, beleza? Beleza. Só que acontece, de manhã você deixou o carro, você não botou o carro na garagem, você deixou estacionado em frente à tua casa, passou um outro carro e bateu no teu carro. O teu carro estacionado lá, bateu, amassou o teu carro. Aí eu vou te ligar, e aí, João, vamos fechar a parada da camisa? Eu falei assim, cara, Alan, eu tô aqui agora resolvendo esse problema aqui que aconteceu, bateram no meu carro, deixa eu resolver, que eu tenho que ver questão de seguro, isso tudo. Quando eu resolver isso tudo, a gente fala de novo, beleza? Beleza. Exato. É exatamente Alan, isso, né? exato. Alan, você está viajando, o que você está falando? O que eu estou falando é o seguinte: Flamengo e Atlético Mineiro, na sexta-feira retrasada, sem ser essa passada, Flamengo e Atlético Mineiro tinham caminhado, avançado muito para fechar a negociação. Tanto que, internamente, dentro do Flamengo, existia uma expectativa do Alan já se reapresentar, né, já se apresentar ao Jorge Sampaoli durante a semana, depois da volta dos 2 dias que o Flamengo deu de paralisação, para já começar a fazer exames, começar a fazer a transição para o campo, já começar a treinar com o grupo. Acontece que, nesse intervalo, o Atlético Mineiro empata com o Bragantino, tem uma treta lá no vestiário do Atlético, enfim, o Cudê fica nervoso, fica chateado, enfim, a dirigente também se envolve, enfim, e aí acontece aquilo, o Cudê fala que meio que se despede, meio que se não se despede, vai para a Argentina, ninguém sabe se o Cudê vai ou não, e o Atlético tem um problema novo. Então, é o carro batido lá do João. O Atlético vira e fala, Flamengo, cara, eu preciso resolver isso aqui primeiro. Questão de prioridade. Primeiro, a janela nem abriu. Quanto mais está fechando. Talvez, se a janela fechasse na semana passada, talvez esse assunto virasse prioridade, Flamengo e Atlético correriam para fechar. Mas a janela nem abriu, quanto mais fechar. Né? Então, a prioridade do Atlético era resolver a situação do Cudê e procurar um substituto. Tanto que o Atlético conversou com técnicos no mercado, chegou a conversar com o Bruno Lage, por exemplo, português, e aí teve o poder de convencimento de tirar o Filipão, que uma semana antes tinha dado entrevista falando que não treinaria time brasileiro, né? E aí é outra questão que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, que eu quero falar sobre isso também. Mas, enfim, então o Atlético foi resolver a situação de técnico. Eu conversei com várias partes envolvidas na negociação e o que me passaram foi isso. Aconteceu uma coisa que para o Atlético é prioridade, que era a questão do técnico, que é normal falar, Flamengo, dá uma segurada aí. Fora isso, é claro que internamente, se o Atlético Mineiro pudesse escolher, o Atlético Mineiro não venderia para o Flamengo. É claro que se o Atlético Mineiro poderia escolher, o Atlético venderia o Alan para o exterior. Por quê? Porque o Flamengo, querendo ou não, é um rival regional do Atlético. O Flamengo é um clube que disputa os títulos e o Atlético tem pretensão de disputar os títulos. Então, você, querendo ou não, está reforçando um rival das mesmas competições que você disputa. Então, é claro que se pudesse, a opção seria essa. Só que, Alan, então, por isso o Atlético está travando? Não, porque, primeiro, o Atlético não tem nem sondagem de outros clubes de fora, pelo Alan. Até porque é difícil alguém oferecer o que o Flamengo está oferecendo por um jogador que bateu e voltou na Europa, e eu não estou falando isso tirando nenhum mérito do Alan, estou falando porque é a visão de muitos clubes da Europa. Clubes da Europa têm um pé atrás com alguns jogadores. Isso serve para Gabigol, para Pedro, para vários.
tem um pé atrás, com um jogador às vezes que bate, meio que bate e volta. O Alan, ele foi jovem para o Liverpool, para a base do Liverpool, ele chegou a ser emprestado na Europa e ele só veio aparecer mesmo quando foi emprestado para o Fluminense. Então, e o Alan tem 26 anos, já é uma idade que a Europa, você tem que se destacar de uma forma incrível para você ir para a Europa, ainda mais por valores relativamente altos, ou você tem que acontecer o que aconteceu com o Gerson. O Sampaoli conhecia muito o Gerson, o Sampaoli sempre quis trabalhar com o Gerson, e aí o Sampaoli foi para o Olympique de Marseille e quis o Gerson. Então, essa é a situação. Por exemplo, se o Kudê acerta com o clube europeu e o Kudê quer o Alan, aí é uma coisa. Mas, fora isso, é diferente. Então, é difícil vir uma proposta de fora. Não quer dizer que não possa vir. Pode chegar uma proposta pelo Alan, de fora, pode chegar uma proposta pelo Gabigol, pelo Pedro, mas já é a idade que já é difícil. De fora que eu digo Europa, especificamente. Né? Outro ponto, o Alan não joga desde março. E eu acho que o Flamengo só está indo no Alan porque o Alan é um jogador que estava no radar há muito tempo, é um jogador que o Sampaoli conhece muito, então é uma aposta, mas não é normal, principalmente na Europa, contratar um jogador que está parado desde março. Então, ou seja, nada indica, não quer dizer que não possa acontecer, nada indica que chegue uma proposta da Europa, por exemplo, para o Alan. Nada indica. Então, o Atlético tinha como prioridade resolver a questão do técnico. Resolvido isso, volta a conversar com o Flamengo. É claro que o Atlético poderia ter esperança de chegar a outra proposta, mas sabe que é muito difícil. Então, a tendência, conversando com pessoas envolvidas na negociação, a tendência é que a negociação concretize, que a negociação saia. O Atlético Mineiro precisa negociar jogadores. Todos os clubes brasileiros normalmente precisam. O próprio Flamengo, que muita gente fala da saúde financeira do Flamengo, vira e mexe a gente vê Marcos Braz, ou outros dirigentes dando a declaração, o clube precisa vender também. Então, enfim, se o Flamengo, que hoje talvez seja o clube mais estabilizado do futebol brasileiro, ao lado do Palmeiras, se esses clubes precisam vender, o Atlético Mineiro é claro que precisa. O Atlético Mineiro tem agora a questão do estádio, tem contas para pagar aí de credores que estão cobrando na justiça. Então, enfim, o Atlético está precisando fazer dinheiro. Então, a tendência é o negócio sair. Então, não houve recuo. Estou falando das informações que eu tenho, respeitando as informações de todos os colegas. Não houve recuo, não houve, não, com o Flamengo não vou, não o Filipão não abre mão do Alan. Não, é claro que se o Filipão pudesse, ele contaria com o Alan, até porque o Filipão deu uma declaração, a primeira declaração dele, eu acho, depois do Atlético anunciar, dizendo que sabe da situação do Atlético, sabe da situação financeira do Atlético. Então, se o Filipão sabe, é claro que ele falou assim, já que a gente não vai poder ir forte no mercado, se de repente não perder esses jogadores, mas ao mesmo tempo o Filipão sabe que o Atlético precisa fazer dinheiro. Então, não recuou, a negociação não vai acontecer, não. O que me passaram é exatamente isso. O Atlético teve outra prioridade, e nessa prioridade falou, Flamengo, espera aí porque eu tenho que resolver aqui. Resolveu. A tendência agora é a negociação voltar a andar e contatos já voltaram a ser feitos nessa semana. Então, essa é a situação atual do Alan.